18 de Lucas, ainda tem um complemento desta mensagem. Dizendo aqui, ó, no verso 28, Lucas capítulo 18, o verso 28, olha o que diz a palavra de Deus. Então, Pedro disse para Jesus, Jesus, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir a ti. O que foi que Jesus respondeu para Pedro? Então Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casas, mulher, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Está vendo? Ninguém deixará de receber na era presente, muitas vezes mais. Porque deixou o quê? Deixou as pessoas que não quiseram seguir por acreditar em coisas ensinadas na terra. Elas não quiseram seguir a verdade ensinada por Jesus. Você seguiu o seu caminho. Não é que você tem que abandonar as famílias. Não é isso que Jesus está falando, que ele é amor. A família é o alicerce, é a base da sociedade. Então Jesus não fica contente com uma família despedaçada. Mas ele sabe que a família seria dividida. Uns estariam crendo em uma coisa e os outros estariam crendo em outras. Basta que uns estudam mais do que outros, vai descobrir. E vai crer diferente, então vai haver essa divisão. Mas essa divisão tem que chegar à unidade. Por quê? Porque se não chegar à unidade, fica nisso que está aí dentro. A Bíblia não fala a respeito disso que está dentro dos templos hoje. Porque a Bíblia fala em unidade. E eu preciso mostrar para você aqui no livro de João 14, né? João capítulo 14, o verso, deixa eu ver, o verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei a ele. Está vendo? Olha para você ver. O verso 23. Olha o que diz aqui, ó. João 14, 23. Então Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele. Nós quem? Eu e meu Pai. Eu e meu Pai. Viremos a ele. De que forma? Pelo Espírito. O Espírito do Pai, no Filho, vem a nós. Então, eu e o Pai viremos a ele e faremos morada nele. Está vendo a unidade aqui? Eu e meu Pai viremos aquele que me ama e faremos morada nele. Mas tem mais. Outro texto interessante aqui, ó. João capítulo 17, o verso 20. Quer ver o que diz aqui? João capítulo 17, o verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, incluindo você. Por meio da mensagem deles, dos apóstolos. Daqueles apóstolos daquele tempo. Nós estamos crendo em Jesus por meio da mensagem ensinada pelos apóstolos. E diz aqui, ó. Mas para que todos sejam um. Todos sejam um. Pai.
nós quem? Jesus e o Pai, em espírito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus falando, nós quem? Ele e o Pai. Por isso que ele diz, lá em João 14, 30, ele diz o quê? Eu e o Pai somos um em propósito, em unidade, em propósito de salvação, em natureza. O Pai quer a salvação sua, o Filho também quer, e o Espírito Santo também quer. Mas não são três pessoas. Para ser a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, porque nós não achamos a pessoa do Espírito Santo na Bíblia. Não existe. O Espírito de Deus nasce em Deus, advém de Deus. João 14, 26 e João 15, 26. Fala a Bíblia, eu não posso ir contra aquilo que está escrito. Fala que o Espírito advém de Deus. O Consolador, o Espírito, advém de Deus, tá? E ele vem para Jesus por quê? Porque Jesus é a base, é o alicerce da igreja dos apóstolos, tá? Efésios 2:20, Jesus é a rocha, tá? Aonde Deus construiu a sua igreja, ele é a base. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. A lua representa Jesus, representa ele, a base da igreja, desta mulher vestida de sol. Sol representa Deus, a luz de Deus. Esta igreja revestida da luz de Deus, tendo a lua como base. Jesus, a base da igreja dos apóstolos. E esta mulher, esta igreja do remanescente, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representando as 12 tribos de Israel. E também representando os 12 apóstolos. Tá, meu amado? Então, profecia, o espírito de profecia traz o entendimento das profecias. É revelado para você a verdade de Deus, meu amado. Então, aqui, você está percebendo que a Bíblia, ela fala aqui, ó, no verso 23, João 17, 23, eu neles, Pai, e tu em mim. Por que aqui não fala numa trindade? Por quê? Jesus orando ao Pai aqui, ele está falando aqui numa trindade, meu amado. Presta atenção, que eu estou indo pelo que está escrito. Olha o que diz aqui, ó. O verso 23, João capítulo 17, verso 23. Olha, Pai, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. A unidade é esta, é Deus em Jesus e Jesus em nós. Esta é a unidade. Você em Jesus, você em Deus por meio de Jesus. Esta é a unidade. Mas o que é que os ensinos da terra vêm? Vêm com uma trindade. E agora, quando você prega mostrando a verdade da Bíblia, somente da Bíblia, sem ser livro de ninguém, é você que está errado. Você é obrigado a concordar com a multidão? Não. Você só pode concordar com a multidão se estiver certo. Se não estiver certo, você é obrigado por Deus a ficar com a verdade. Porque você anuncia, não é palavra sua, é a palavra de Jesus. São os ensinos que ele trouxe do Pai. Foi ele que trouxe, dizendo aqui, ó. Ele orou dizendo que a unidade que deve existir entre nós, de acordo com João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por causa de quê? Por causa desta unidade. Esta é a mensagem bíblica correta da terra. Por isso, meu amado, que Deus, ele nos ama e ele está esperando. O que é que Deus está esperando?
Jesus não voltou na terra ainda? Por quê? Como é que Jesus pode voltar na terra do jeito que a terra está? A ordem de Deus é que se arrependam-se e sejam batizados. Se todo mundo tivesse feito isso, mas hoje não. Hoje você está entrando no batismo para satisfazer a multidão. Por conveniência, não é por arrependimento. Porque quando você se arrepende, quantas pessoas eu já vi, elas decididas, arrependidas e lágrima caindo, e elas com o propósito de servir na verdade da palavra até o final. Mas muitas não conhecem. E por isso, muitas, mesmo sinceras, eu já vi morrerem acreditando que estavam preparadas. Eu ainda preciso pregar muito a palavra de Deus, porque eu tenho encontrado coisas no meio do povo, da multidão da terra, que eu fico abismado. Por exemplo, essa questão aí do rico e de Lázaro, essa questão aí do seio de Abraão, meu irmão, é uma coisa tremenda. Porque você vê pessoas anos e anos com a Bíblia na mão, enfatizando o povo que aqueles que morrem vão todos para o seio de Abraão. Agora, como que você tem que fazer na terra? Se você foi colocado na brecha para reparar a lisura no muro da verdade, você tem que pregar mostrando o que significa isso. Existe mesmo esse seio de Abraão? E quando a pessoa morre, ela vai mesmo para o céu na hora que ela morre? Então a gente tem que pregar mostrando essas verdades, porque o povo está iludido nessas coisas. E isso a Bíblia está mostrando diferente. Tá, meu irmão? Por isso, eu caminhei um pouco nas Escrituras, mostrando estas verdades aqui, mas eu preciso prosseguir. Você vai acompanhando nesse vídeo que eu estou falando aqui sobre diversos assuntos, e um deles eu estou mencionando sobre a perseguição de quem prega, para quem prega a verdade de Deus, tá? A perseguição para quem prega a verdade de Deus. Se você não prega a verdade como está na Bíblia, não se preocupe, porque você não será perseguido. Você só será perseguido quando você estiver pregando a verdade da Bíblia, a verdade que o povo não gosta de ouvir. O povo não gosta de ouvir a verdade, mas nós não devemos consolar uns aos outros com coisas destrutivas, com ensinos que vai levar a pessoa à destruição. Nós temos que nos consolar com a esperança eterna, da salvação eterna. Porque, meu amado, não vale a pena você ficar ocupando uma posição na terra, ensinando coisas para destruir o ser humano. Você tem que ensinar para prevalecer a verdade e para que a pessoa seja salva. Vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus.